Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estamos juntas, acho que é o primeiro vídeo, assim, batendo papo juntas de 2023. Acho que é o primeiro, né? Sim, e vocês estão sentindo o clima de tensão no ar desse vídeo. Na verdade, ele nem é... Acho que você acessou esse vídeo aqui achando que ia ser um negócio super polêmico, mas é, na verdade, um bate-papo pra gente abrir nosso coração e falar pra vocês o outro lado dessa vida de gêmeas, que acho que a gente fala muito pouco, assim, desde... os anos que a gente tá na internet, que a gente nunca comentou, assim, de fato, sobre tudo, esse lado mais difícil do universo da vida de gêmeas. E a gente resolveu gravar esse vídeo porque a gente recebe muitas mensagens, as pessoas falando: meu Deus do sonho ter uma gêmea, eu acho incrível elas são vocês, tudo perfeito, maravilhoso, vocês são, assim, super apegadas, super amigas, super unidas. E sim, nós somos super apegadas, amigas e unidas, e nós amamos ser gêmeas, e se eu tivesse que escolher novamente, eu escolheria nascer gêmea. Se tivesse que escolher 1000 vezes, eu escolheria nascer gêmea. Então... E comigo, né? Porque eu sei que eu sou assim, muito top, que eu sou uma irmã maravilhosa. Mas assim, tem desafios, a gente passou por processos bem difíceis assim ao longo da nossa vida. E é o que a gente vai contar pra vocês aqui agora, né? Se você é gêmea, comenta aqui embaixo. Depois que você assistir esse vídeo, se você concorda, se você não concorda, se você passou por algo parecido. E se você não é gêmeo, você corre o risco de ter gêmeos. Se você engravidar e ter gêmeos. E a gente vai contar pra vocês como que é da perspectiva do nosso lado, né? Porque às vezes se ouve muito sobre gêmeos, mas... Eu acho que a janela tá aberta. Mas enfim, se ouve muito sobre gêmeos da perspectiva dos pais, né? Enfim, de pessoas de fora. E nós estamos aqui pra contar a nossa perspectiva. E também uma curiosidade, assim, pra vocês que não são gêmeos, não têm filhos gêmeos, enfim. Curiosidade mesmo também pra vocês saberem um pouco mais sobre isso. Porque tem todos os lados, né? Tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Então a gente sempre compartilha com vocês nas nossas redes sociais, Instagram, aqui, YouTube, sempre o lado feliz, porque realmente esse lado existe. E é o mais forte. É o mais forte, é o que mais presente nas nossas vidas, mas também tem o lado difícil, que eu acho que foi muito mais na nossa infância, adolescência e tal. E que foi difícil mesmo, assim, a gente queria compartilhar com vocês e trazer esse assunto aqui. Então fica aqui até o final, não sai desse vídeo, não adiante também. Esse vídeo que a gente sabe que vocês adiantam aqui às vezes, eles ficam perguntando nos comentários as coisas que a gente já falou aqui no vídeo. Então assista até o final. Bom, eu acho que vamos começar falando de algo que até quando se fala sobre gêmeos é um tema um pouco polêmico, que é vestir gêmeos iguais. E nós achamos isso super natural, na verdade, eu acho muito bonitinho, né? Se eu vir a ter gêmeos na minha vida, que é uma coisa bem provável, porque é difícil gêmeos, né, gravidez de gêmeos, mas caso seja a vontade de Deus, eu pretendo vestir os meus filhos igual. Mas colocar um limite de idade pra isso. Eu e a Rai, a gente se vestia igual na infância, a gente gostava, né? A gente nunca teve problema com isso. É que na verdade não é só questão de gostar, eu acho que você, gêmeo criança, você olha pro teu irmão e você quer o que ele tem, você quer igual. Então não é assim, eu acho que até em irmãos que não são gêmeos já acontece isso de você ver ali teu irmão com uma roupa de tal cor, um brinquedo de tal tipo, e você quer igual. É muito comum também pais vestirem igual e dar tudo igual pra filhos que não são gêmeos. Então imagine pra quem é gêmeo, né? Quanto isso é muito mais forte. É muito mais intenso. Então desde criança nossos pais nos vestiam iguais, a gente gostava, a gente não tinha problema nenhum com isso. Na nossa adolescência também a gente se vestia igual. E pra gente era muito natural, né? Todo mundo perguntava, mas como que vocês decidem as roupas que vocês vão colocar? E não sei, a gente sempre teve os mesmos gostos, assim, pra roupa principalmente. Então a gente abriu o guarda-roupa, esse aqui, pronto, resolvido. Então pra gente era muito natural. Só que aí quando a gente entrou na nossa juventude, principalmente na época da faculdade, eu nunca esqueço, no primeiro ano da faculdade, que a gente foi pra faculdade os primeiros dias vestidos iguais. E foi, tipo, meio chocante, assim, pras pessoas que estavam lá. Porque nós já éramos adultas, né? Nós estávamos já na universidade. E nós íamos iguais, então... Só que pra nós era tão normal e tão comum que a gente não conseguia ver isso como algo estranho. Como, por exemplo, assim, a gente não conseguia entender a visão que as pessoas tinham. Nós olhávamos e falávamos, porque elas ficam olhando, porque elas ficam achando isso e achando aquilo. Mas é porque é diferente. Hoje, se nós encontramos pessoas na rua, gêmeos, que se vestem igual, a primeira coisa a gente fala, ai, olha lá, tô vestido igual. Primeira coisa, então, tipo, é normal, é comum. E aí, na época, a gente não entendia, a gente achava que as pessoas ficavam tirando sarro e tal. Mas porque é realmente diferente, é uma coisa que não se vê, é uma coisa chamativa. Ainda
mais pessoas que já são adultas, né, que era o nosso caso. Só que pra nós era tão comum e era tão normal que a gente às vezes esquecia que nós éramos uma exceção ali, que nós éramos algo diferente ali no meio da galera da universidade. Então foi, acho que nesse momento que a gente começou a sentir uma estranheza mesmo e a sentir que talvez aquilo já não fosse mais a nossa onda, que a gente já não queria mais se vestir igual, enfim. E aí começou uma outra fase difícil, que Sim. foi a crise de identidade que nós duas tivemos, que foi muito forte. Eu acho que começou em mim, porque eu comecei a implicar muito com o fato de a gente sair igual, de a gente se vestir igual. Às vezes a Ana falava, mas por quê? Não tem nada a ver. E a gente começou a entrar em divergência, porque eu nunca me incomodei, assim, com se vestir igual. Só que quando a gente começou a chamar muita atenção, que nós estávamos adultas, né, e nos vestindo iguais, a Rayana começou a sentir, ela falou que ela começou a sentir essa incomodação. Aí ela começou a querer se vestir diferente, e no início eu não aceitava. Eu falava assim, mas como assim? Tipo, a gente é gêmeas, a gente tem que se vestir igual. Então a gente cresceu muito com isso na nossa cabeça, que pelo fato de nós sermos gêmeas, nós tínhamos a obrigatoriedade de fazer tudo juntas, tudo igual, tudo do mesmo jeito. E pra gente o estranho era sermos diferentes uma da outra. E isso começou a gerar uma crise de identidade muito grande em nós, porque não era, a gente percebeu que não era só sobre roupa, mas era sobre a nossa personalidade, o nosso temperamento, as nossas escolhas. Então a gente começava a se questionar e a gente começou a entrar em conflito entre nós. Porque a Rayana queria fazer as coisas diferentes, eu não queria, e às vezes quando ela queria, eu não queria. Então a gente começou a realmente entrar numa crise assim, existencial da nossa irmandade, e foi bem difícil. E é uma coisa complicada porque nesse sentido eu acho que a sociedade em si, a família extensa, no caso que eu digo, tios, tias, avós, primos, quando tem gêmeos na família, tudo é visto como se fosse uma pessoa só. Então a própria sociedade olha para os gêmeos e vê em uma pessoa só. E eles colocam isso na gente, que nós somos pessoas iguais, que nós temos uma vida igual, que nós temos, sei lá, os mesmos planos, os mesmos objetivos, a mesma história de vida. Acho que principalmente nesse sentido da mesma história de vida. Vocês são gêmeos, vocês estão sempre juntos, então vocês têm a mesma caminhada. E isso não existe, gente. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu trajeto. Então acho que desde a nossa infância, a própria sociedade começava a colocar isso na gente, na escola, as pessoas, por brincadeiras que às vezes bobas, assim, que às vezes cumprimentava só uma, como se eu tivesse cumprimentado as duas, ou como se, sei lá, desse uma coisa pra uma e aquilo era pras duas. E isso sempre fez a gente se sentir uma pessoa só. Então quando a gente passou por esse processo de divergência, assim, que a gente começou a se olhar e ver, somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, temos temperamentos diferentes, gostos, opiniões, forma de se vestir, tudo. Quando a gente começou a perceber isso, foi algo muito difícil pra gente, porque foi uma quebra, assim, que aconteceu entre nós, que nós olhamos e pensamos, nós não somos uma pessoa só, como desde a nossa infância nós acreditamos que éramos. E eu nunca vou esquecer uma coisa que marcou muito eu e a Rai, negativamente, que eu lembro que na escola, no ensino fundamental, a gente estudava em escola pública, a gente só estudou em escola particular no ensino médio. A gente morava numa cidade pequena, e aí eu lembro que na escola usava aqueles livros, né, de acompanhamento das matérias, das lições. Todo início de ano, né? Todo início de ano você, né, recebia esses livros. E eu lembro que todo ano colocava eu e a Rayana pra sentar juntas e usar o mesmo livro. Então, assim, mesmo que nós somos, né, pessoas separadas, a gente era obrigada a usar um livro só, porque nós éramos gêmeos. Assim, às vezes sobrava livro, e eles colocavam a gente igual, no mesmo livro, né? E aí a gente perguntava, tá, mas por quê? Porque vocês moram na mesma casa, então vocês fazem junto, não sei o que, não sei o que. Só que assim, eram atividades que era interessante cada uma ter o seu livro pra fazer, pra escrever no livro, e a gente sempre teve que dividir tudo. Então, assim, parece que a própria escola colocava a gente como uma única pessoa e como se a gente tivesse que fazer tudo junto. Eles não davam essa oportunidade da gente ter a nossa individualidade, a gente sempre teve que fazer tudo junto. Então acho que isso veio assim muito enraizado na gente, e nós hoje em dia a gente tem essa preocupação quando a gente vê, por exemplo, na internet, que tem alguns perfis bem famosos de gêmeas, né, crianças e enfim, adultos também, e a gente se preocupa porque quando nós tivermos nossos filhos, acho que sendo gêmeos ou não sendo, eu quero que cada um cresça ciente da sua individualidade, ciente de quem ele é, né, que ele não precisa ser igual ao irmão. E aí isso gera o terceiro ponto que a gente quer trazer aqui, que é a questão da comparação, que é uma coisa que foi muito forte também presente na nossa vida e que isso nos gerou problemas para nossa vida adulta, porque como as pessoas sempre nos compararam muito uma com a outra, sempre tinham aquelas brincadeiras, ou assim, às vezes nem brincadeira mesmo, só de falar, de comparar quem que é mais inteligente,
quem que é mais isso? Quem que é mais legal? mais aquilo? Quem que é mais engraçada? Quem que é mais Sabe? bonita? Coisas que você vai se comparando, porque como você acreditava que você tinha que ser igual a outra, se você falhava em alguma coisa, você pensava, meu Deus, eu estou sendo menos do que ela, ou estou sendo, sei lá. Enfim, você acabava se comparando muito, e isso gerou problemas na nossa vida adulta, porque, por exemplo, nós começamos a ter uma visão de que a nossa caminhada tinha que ser igual. Um exemplo em relação a isso que a Rai falou é que a Rai vai lembrar dessa fase, quando a Rai começou a namorar, noivou e casou, eu me pressionava muito, pensava, caramba, eu preciso casar logo, porque senão a nossa vida não vai ser tão igual. E aí o que aconteceu, gente? Eu ainda estou aqui, solteira, né? E quantos anos faz que você tá casada? 5, 6 anos. 5 anos que ela tá casada. Então a nossa história foi muito diferente. Eu lembro que lá, 5, 6 anos atrás, quando ela, né, tava organizando o casamento e tal, eu me pressionava e pensava, nossa, né, eu preciso já organizar também meu casamento e tal. E graças a Deus que não aconteceu da forma que eu queria, né? Que tudo foi diferente, que eu passei por todo esse tempo, que ainda estou aqui, que agora que eu tô planejando o casamento. Porque eu amadureci muito, a Rai, né, ter uma vida de mulher casada e eu ainda ser solteira, nos ensinou muita coisa. Assim, acho que depois que a Rai casou foi quando nossas personalidades mais se diferenciaram, assim, uma da outra. Porque a Rai estabeleceu uma rotina bem diferente da minha, né? Há um ano ela mora em Curitiba, então nossas rotinas mudaram completamente e isso foi muito positivo pra gente, porque a gente conseguiu nos encontrar como pessoas individuais, porque a vida toda a gente caminhou como uma única pessoa, né? Então, foi um processo difícil e a comparação realmente acho que foi o ponto mais difícil pra gente, porque, assim, mesmo que seja brincadeira, gente, é muito sério isso, de chegar e comparar gêmeos um com o outro e além de meio que criar um sentimento de competitividade entre os gêmeos, que não é nada saudável, também gera o sentimento da obrigação de ser igual ao outro, sabe? Então a comparação é muito séria. A Ruda é um exemplo da área amorosa, né? Que ela se comparava muito com o que eu vivia, o tempo que eu tive, enfim, a minha história. E que a dela era diferente também, porque somos pessoas diferentes, temos histórias diferentes. E eu me comparava, teve uma época que eu me comparei muito, porque na época da universidade, como a gente fez universidade juntas, Peraí, mas a gente não fez universidade juntas, tipo, por pressão, é porque a gente quis a gente gostava do mesmo curso e foi uma passamos. exceção, foi uma exceção, a gente passou junto no vestibular e é isso. Contanto que dentro da universidade nós caminhamos por áreas diferentes, né? Eu fui para a área da saúde e para a área jurídica, então realmente aconteceu, não foi por pressão nem nada. Mas lá dentro da universidade, eu sempre tive uma personalidade diferente, eu sempre fui menos dedicada do que a Ara na universidade e, claro, sempre saí bem, enfim, senão nem tinha me formado, a gente tinha feito pós-graduação, mas a Ara sempre foi muito melhor do que eu na universidade, porque ela sempre se dedicou mais. Ela sempre foi mais... A Luana, ela tem uma personalidade muito mais organizada e dedicada nas coisas. Eu sempre fui muito mais dispersa, muito mais... sei lá, do meu jeito. E aí eu me cobrava muito, tinha épocas que eu ficava mal mesmo, assim, por eu não ter os mesmos resultados que ela na universidade. Sendo que os meus resultados eram bons, mas não eram como os dela. Então, por exemplo, se ela tirava um 10 e eu tirava um 8, eu achava que, meu Deus, eu tava terrível, eu tava péssima, porque não era um 10. E de forma alguma, ainda assim era uma nota boa, mas eu acho que essa competitividade era tão forte, assim, entre a gente, que as pessoas colocavam isso em nós, que nós tínhamos que estar sempre ali lado a lado. Parelho, né? Parelho, como se fosse um duelo, que isso nos causava muito mal. E como eu falei, né, nós acabamos sentindo muito isso na nossa vida adulta. E, gente, além de toda essa questão social que nós sempre convivemos, veio a questão da internet. Quando a gente foi pra internet, né, eu acho que no início a gente não tinha, na verdade, a noção de tudo que pode acontecer na internet, né. Hoje em dia eu acho que estar online é muito mais perigoso, às vezes, do que lá atrás, quando a gente começou há 8, 9 anos atrás. Hoje a gente sente muito mais isso, as pessoas são muito mais maldosas na internet e, assim, a questão do cancelamento é muito forte hoje em dia. E as pessoas na internet, ainda assim, até hoje mesmo, nós temos, assim, acho que nós estamos na fase onde nós mais estamos diferentes uma da outra, tanto de aparência, né, cabelo, roupa, quanto estilo de vida, rotina, e ainda assim as pessoas nos cobram que a gente seja iguais e que, por exemplo, se a Raina faz uma coisa, a gente manda, mas por que a Luana não fez isso? Por que a Luana não tá também? Ou se eu faço uma viagem, toda vez que eu viajo, alguém pergunta, mas por que a Raina não tá junto com você? Então, tipo, as pessoas, elas acham que a gente tem que realmente estar junto e fazer tudo junto. Claro que é muito legal isso de você compartilhar. A gente tá aqui pra compartilhar a nossa vida junto, senão o nome desse canal não seria Tudo em Dose Dupla, né? Então, é claro que é muito legal compartilhar e ter alguém, assim, tão próximo que a nossa...
união e a conexão que a gente tem é surreal. A gente sempre fala isso, que é algo que vem de Deus mesmo. Quem é gêmeo sabe o quanto a conexão que você tem com a pessoa que nasce com você é muito forte. Então é claro que é incrível você compartilhar muitas coisas junto. Nós temos milhões de histórias pra contar. Se a gente fosse abrir um quadro aqui nesse canal só contando histórias que a gente já viveu juntas, situações e enfim, conquistas, coisas maravilhosas que a gente já viveu, daria um livro. Mas também existe uma parte da nossa história que é individual, que é a minha história, que é a história da Aruana, que eu não vou estar presente e ela não vai estar presente na minha história. Sim. Então, assim, é muito além do que só parar de se vestir igual. É muito além disso, não é só parar de colocar roupa igual. É toda uma mudança mental, de personalidade, de você se autoconhecer, de você saber quem você é. Então foi um processo assim longo, difícil, que nós tivemos que encarar sozinhas, né? Porque no momento assim, outras pessoas não podem ajudar, né? Enfim, a não ser um psicólogo, alguma coisa assim, mas isso aconteceu, nós éramos muito jovens, então a gente meio que veio junto, uma ali conversando com a outra. E a gente parou de se vestir iguais na faculdade, porque como eu falei, a gente sentiu o impacto, né, das pessoas ali, porque na faculdade é um mundo, assim, de pessoas jovens, então as pessoas ali são mais críticas e comentam mesmo, falam mesmo. Então a gente sentiu o impacto e aí a gente parou de se vestir, foi quando a gente começou a se vestir diferentes. E foi bem difícil, gente, é muito louco, assim, como foi difícil pra gente se vestir diferentes. E aí, aos poucos, a gente foi se encontrando, cada um no seu caminho. Mas, hoje em dia, a gente se veste iguais quando a gente quer gravar um vídeo, quando é, às vezes, alguma publicidade que a gente vai fazer. A gente usa isso a nosso favor, a gente aprendeu a usar isso a nosso favor, a gente não tem, assim, problema se a gente precisar sair na rua vestidas iguais. Isso não é um problema, porque hoje a gente já tem as nossas personalidades bem definidas. Então, isso já não gera mais nenhuma crise entre nós. Mas, antigamente, era motivo de muita crise. E hoje em dia, graças a Deus, a gente usa a nosso favor, né? A gente ama ser gêmeas, só que atualmente a gente mostra esse lado, né? As que nos acompanham sabem que a gente faz muitas coisas juntas, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu, acho que, mostrar isso na internet, que é as nossas individualidades. E o legal é que hoje as pessoas nos acompanham, elas nos enxergam como gêmeas, mas ao mesmo tempo algumas pessoas se identificam mais com a Rai, outras se identificam mais comigo. E isso é super normal, porque nós somos muito opostas na forma de ser, na personalidade, temperamento, e é normal que as pessoas se identifiquem mais com uma, mais com a outra. E isso é legal, porque isso nos mostra que nós realmente estamos conseguindo ser nós mesmas na internet. Tipo, Aruana e Rayana, que são gêmeas, mas que são pessoas diferentes. E pra ver como todo esse processo foi ao longo da nossa vida, que nós vamos completar 30 anos esse ano, e foram nos últimos anos que a gente tem vivido. Acho que nos últimos 3 anos que a gente realmente, tipo, se encontrou. Sim, sabe? Que cada uma seguiu a sua vida e seguiu, sei lá, o seu ciclo, enfim. Então, pra ver como é um processo sério, assim. Então, esse vídeo que a gente quis gravar é mais pra curiosidade, como eu falei, né, de quem gostaria de saber. Também pra gêmeos se identificarem. E como um alerta também. Como um alerta pra quem tiver filhos gêmeos, ou, né, não precisa necessariamente ser filhos gêmeos, mas de você cuidar com essa questão de individualidade entre os filhos, porque foi algo, não que os nossos pais não tenham feito o que deveriam ter feito, ou que fizeram, sei lá, nos criaram de forma errada, de forma alguma. Nossos pais foram maravilhosos na nossa criação. E na verdade eles sempre enxergaram que eu e a Rai éramos muito diferentes uma da outra. Mas eu acho que esse processo que a gente passou era muito mais sobre uma busca pessoal nossa do que outras pessoas nos mostrarem. E foi muito mais algo que a sociedade colocou em nós, a nossa convivência com a sociedade, do que dentro do nosso círculo familiar, dos nossos pais, irmãos, enfim, porque dentro da nossa família sempre nos trataram com individualidade, sempre nos trataram como pessoas diferentes, né, com gostos diferentes. A mãe, principalmente, sempre respeitou muito isso em nós. A única coisa que a família fez foi a questão de se vestir os gêmeos iguais, mas porque isso é meio que cultural, assim, quem tem filhos gêmeos, de você vestir igual. E é bonitinho, é legal. Né? A gente olha e é muito lindinho, a gente sabe disso. A gente vê nossas fotos de pequena. É uma graça. Mas desde que você cuide, né, com essa parte interior mesmo, né, de como, né, cada um se sente, enfim. E foi um processo que nós passamos e demos conta. Hoje estamos aqui, cada uma, né, com a sua vida bem feliz. Uma loira, uma morena, uma casada, uma solteira, noiva, tá? Quase casada. E é isso, assim, mas uma curiosidade, a gente compra roupas iguais. Todas as roupas que a gente compra igual. A gente compra coisas diferentes, mas a maioria é igual. Então, assim, o que a Rai tem no guarda-roupa dela, eu tenho no meu, só que a gente se veste diferente. Então, no dia que ela usa uma roupa, eu não uso a mesma. Por exemplo, esse vestido que a Cara tá usando aqui, ó, eu tenho igual, entendeu? Então, assim, quando a gente começou com essa crise de identidade, eu lembro que tinha uma fase que eu não podia usar nada igual a Aruana, que eu surtava. Eu tinha vontade de fazer assim, né? Gente, eu casa, tava ficando psicótica. Sério, nem assim, um chinelo não podia ser igual, porque eu surtava, mas porque eu ainda não tinha me encontrado, a gente não tinha se encontrado ainda na sua individualidade. Então eu era muito, assim, histérica mesmo com isso.
Hoje em dia, a gente pouco se importa. Já aconteceu muitas vezes de eu tá lá em Curitiba, ela tá aqui, a gente se encontrar, e quando a gente se encontrar, a gente tá com a mesma roupa. Teve uma vez num culto que a gente foi, quando eu cheguei, a gente tava com a mesma roupa. E foi muito tranquilo. Porque as pessoas hoje em dia sabem que somos pessoas diferentes e que, né, enfim, e hoje em dia é o contrário, quando a gente se veste igual, as pessoas falam, ah, que legal, não sei o que, comemoram quando a gente se veste igual, porque realmente o normal é nos verem bem diferentes. E a gente ama fazer look combinandinho no Instagram. Sim. Se você não me segue, nos siga lá, @tudo_em_2duplo. Nosso perfil fala sobre o que nós falamos, que é moda, mas looks combinandinho, porque a gente ama quando a gente vai a algum evento, alguma coisa, a gente adora criar looks assim, composições que não são iguais, mas que são na mesma paleta de cores. A gente gosta de intercalar, tipo, Sim. eu uso uma blusa verde, a Rai usa calça verde, dei blusa branca, calça branca. A gente adora brincar com adora isso. fazer essas coisas, então tipo, meio que virou uma marca assim, nossa, mas foi algo que a gente decidiu e construiu, não foi algo que implantaram em nós. Então hoje em dia, se vestir igual tem uma outra concepção pra gente, um outro significado. Mas assim, como a Rai falou, foi uma caminhada longa, né, demorou pra gente se encontrar. E graças a Deus hoje a gente somos muito bem definidas como mulheres e como irmãs. A gente consegue trabalhar juntas sem ter conflito, sem ter, assim, claro que assim, na dinâmica do trabalho às vezes a gente tem opiniões diferentes e tal, mas a gente sempre entra no consenso e a gente consegue ter uma rotina, né, uma convivência muito saudável. Mas porque a gente, assim, buscou esse autoconhecimento e realmente nos encontrar como pessoas individuais, apesar da gente amar ser gêmeas. Então esse vídeo a gente deseja do nosso coração, do fundo do nosso coração, que se você conhece pais que têm filhos gêmeos, encaminhe esse vídeo. Se você conhece adultos que são gêmeos, sei lá, adolescente, qualquer casal de gêmeos que você conhece, encaminhe esse vídeo para que seja um alerta mesmo para os pais nunca esquecerem de falar para os filhos, para os gêmeos, né, que se um dia eles quiserem parar de se vestir igual, que tudo bem, que se um dia eles quiserem seguir caminhos diferentes, que tudo bem. Então esclarecer realmente isso, que a sociedade, as pessoas ao redor podem olhar para eles como uma pessoa só, mas que eles não são uma pessoa só, que eles são pessoas com vidas diferentes, com personalidades diferentes, com identidades diferentes. Então encaminhe esse vídeo como um alerta mesmo que a gente queria deixar aqui pra vocês. E é isso, esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual é a sua opinião sobre tudo isso. E é isso, estamos muito felizes de compartilhar com vocês. E nós somos as gêmeas mais tops desse Brasil, a gente sabe, assim, que do canal do YouTube, nós somos as mais tops. Eu sei que tem outros canais de gêmeos, mas o nosso é mais legal. Inclusive, quinta-feira vai ter mais um vídeo de nós juntas, a Rai tá aqui essa semana, então essa semana estaremos juntas. E continue nos acompanhando, vai ter muito vídeo ainda esse ano, lá no Instagram, aqui no YouTube. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!